No noticiário corporativo no setor da saúde, a Oncoclínicas informou o encerramento das negociações com a Porto e o grupo de laboratórios Fleury. Em fato relevante, a empresa informou que as três empresas decidiram não renovar o período de exclusividade para uma potencial transação. Os motivos para o fim das tratativas não foi divulgado. Apesar disso, a Oncoclínicas informou que vai continuar avaliando propostas de potenciais operações financeiras, bem como eventuais operações societárias que possam endereçar a situação financeira da companhia. A Porto Seguro e o Fleury também informaram aos acionistas sobre o fim dessas tratativas, mas sem dar detalhes. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a Caroline Sanches, que é analista da Levante Inside Corp. Carol, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Este negócio estava sendo tratado com muita expectativa diante da situação do grupo Oncoclínicas. Qual a tua leitura a partir desta interrupção das tratativas para, primeiro, Oncoclínicas e por que Porto e Fleury podem não ter topado continuar na mesa? Boa tarde. Perfeito, boa tarde, Naka, boa tarde a todos. Acho que realmente foi a notícia do dia no setor de saúde hoje, né, a confirmação desse negócio que não andou, né, entre essas companhias. Fleury tinha comunicado ontem, né, Porto comunicou nesta manhã a CVM esse encerramento das negociações, então acho que vale contextualizar um pouquinho, né, para a gente entender o que aconteceu, né, de fato, né, em menos de 30 dias foi o tempo que levou para que esse acordo não vinculante ele não fosse para frente, né? Então, ali em 23 de março a gente teve o Fleury entrando nesse negócio, né? A Oncoclínicas chegou a disparar ali no dia. Parecia que a crise estava resolvida, né? Basicamente, a ideia era criar uma nova empresa que receberia cerca de 140 clínicas, né, oncológicas da Oncoclínicas. O Fleury e a Porto entrariam com 500 milhões em capital, né, para assumir o controle dessa nova empresa, mas o ponto, né, que acho que realmente diz muito sobre o porquê que esse acordo não foi para frente, foi que junto com as clínicas, né, eles herdariam também uma dívida de até 2,5 bi, né? Então a lógica basicamente era vamos separar o ativo bom, né, do balanço ruim, né? Então para os compradores no momento ali fazia sentido estratégico, né? A oncologia é um segmento de alto crescimento, é um segmento bastante difícil de replicar, mas o problema foi que a due diligence ele provavelmente revelou que o passivo ele ia acabar sendo muito maior, mais complexo, mais arriscado do que parecia no papel, né, no meio dessa operação, e a conta acabou realmente não fechando, né? Acredito que realmente foi o principal ponto para a negociação não ter andado, né? Quando a gente para tentar entender por que Porto e Fleury desistiram, né? Só basicamente olharmos os números da Oncoclínicas, né, no balanço que eles divulgaram recentemente. A empresa fechou com um prejuízo líquido ali em 2025 de mais de 3,5 bi, estourou os covenants, né, ali a alavancagem acima de quatro vezes ali. Tem a questão dos recebíveis, né, da Unimed Rio provisionados de mais de 800 milhões, também tem as aplicações bloqueadas do Banco Master de mais de 400 milhões, né? Então, realmente, a gente teve até a Deloitte destacando ali uma incerteza relevante sobre a continuidade dessas operações. Então, é algo realmente grave, né? E muito provavelmente Porto e Fleury quiseram realmente ficar de fora, não correr esse risco, né? De fato, a gente não viu um impacto relevante, né, hoje na negociação dessas ações, né? Acho que por ser um acordo vinculante existia a possibilidade, realmente não era obrigatório seguir em frente, né? Mas realmente até um outro ponto que também é importante a gente considerar, né, é a própria questão dos pacientes, né? A gente, né, já soubemos que cerca de 3 mil pacientes já tiveram ali seus tratamentos adiados por falta de verba para compra de medicamentos, né? Então realmente uma crise financeira que tem consequências diretas ali, né, para todos os envolvidos. E até a gente viu até a Fleury subindo um pouquinho hoje, né? Então acho que seria realmente positivo tanto para a Fleury quanto para a Porto, no sentido de que ela pode vir a crescer nesse segmento, né? Mas sem essa exposição a um risco tão grande com essa parceria com a Oncoclínicas. Então, vamos separar a nossa conversa aqui em
dois caninhos aqui, duas gavetas. Falando sobre oncoclínicas, então falando sobre onco agora, qual pode ser a estratégia a partir deste momento diante das dificuldades que a companhia tem hoje e não é de hoje? O que te parece estar na mesa dos administradores da companhia? Bom, acho que olhando a partir de agora, a Oncoclínicas teria basicamente acho que três caminhos, né? Tem a Mac Capital, que é um fundo americano que já tem cerca de 6% da companhia. Eles mantêm ali na mesa um aporte de 500 milhões, né? Eles estão negociando, mas existem algumas condições, né? Eles querem um novo conselho, um plano de reestruturação mais bem definido. Então, já foi até marcado uma AGE, né, para o dia 30 de abril. Acho que esse é o próximo grande evento crítico para a Oncoclínicas. Então, acho que a Onco seria, acho que o principal ponto seria essa negociação, né? O segundo, que assim, na minha visão, seria realmente o principal foco, né, de tentativa de negociação agora até o dia 30 de abril. O segundo ponto, não acho que seria tão viável, mas né, o CEO disse que o plano dele, né, que para ele seria ali o plano A, é um plano que está em execução, né, que seria cortar custos, né, renegociar contratos e crescer sem precisar de capital novo, que eu acho bastante difícil, dado o nível de crise que a companhia está inserida. E o terceiro ponto, né, que não tem como a gente ignorar, talvez seria realmente uma recuperação judicial, né, acho que ainda não é o cenário base, né, ontem eles protocolaram ali um pedido no Tribunal de Justiça de São Paulo, na tentativa de conseguir ganhar um pouco mais de tempo, né, mas, eventualmente, né, caso realmente essas negociações com esse fundo americano, que já é acionista ali da companhia, não ande, né, acho que, né, eventualmente, seria, né, o ápice da crise realmente. E olhando para Porto e para Fleury, as empresas tinham um racional muito claro, né, na intenção desse negócio, porque Onco, apesar da crise, tem números operacionais ali que parecem muito competitivos nesse segmento. Como que as duas companhias podem tentar endereçar, já que esta negociação mostrou que é um assunto que elas podem melhorar no seu desempenho financeiro, um tratamento oncológico? Será que Fleury, por exemplo, ou a Porto, na ideia de ser verticalizada a operação, podem ter uma atuação mais expressiva, forte neste segmento? Eu acho que realmente existe essa possibilidade, né? A oncologia, ela continua sendo um segmento bastante atrativo para essas companhias, porque é um segmento de difícil operação, né? Mas acredito que na visão delas faça sentido hoje chegar lá através de outros caminhos, né? Através talvez de parceria com outras empresas, né? Outros acordos ali para tentar crescer, né? E se verticalizar um pouco mais nesse sentido, né? Mas de uma forma menos arriscada, né? No sentido de não se contaminar com os passivos ali, né, de uma empresa que está numa situação crítica, né, então acredito que possivelmente eles devem continuar tentando, né, o segmento de saúde tem crescido muito nos últimos anos, e realmente a gente tem visto muitas parcerias entre essas empresas, né, alguns M&As, então acredito que elas possivelmente, né, acho que talvez em algum momento ou outro vai surgir aí uma oportunidade delas seguirem com essa operação, mas de uma forma um pouco menos arriscada, né? Talvez não com a Oncoclínicas, né? Ou não com alguns ativos da Oncoclínicas, né? Possivelmente eles devem crescer, mas eles já mostraram que esse risco é algo que eles não querem correr ali. Muito bem, Caroline Sanches, analista da Levante Inside Corp. Obrigado, Carol, pela conversa aqui. Uma ótima tarde de terça-feira. Obrigada, Naka. Ótima tarde. Tchau, Tchau, tchau. tchau.